Sejam todos bem-vindos à Casa de Jesus, ao Centro Espírita João Evangelista. Vamos iniciar as atividades dessa noite amada, onde a espiritualidade querida e amiga preparou a ambiência dessa casa para nos receber com todo carinho. Vamos perguntar primeiro se alguém está aqui pela primeira vez, por favor. Qual é o seu nome? Débora. Mais algum encarnado ou encarnada? Desencarnado tem um monte. Para cada um de nós, me informaram que são 8, no mínimo, que estão aqui do lado. Débora, essa página aí tem todas as atividades da nossa casa. Espero que você goste e que aproveite estar conosco nessa tribo, porque cada espírito é isso, a gente tem que se sentir na tribo, tem que se sentir envolvida nessa energia, né? Então a gente é espírito de todas as casas, mas tem aquela casa que a gente é da tribo, né? Ou seja, fique bem, fique à vontade. Pedir também aos companheiros que por favor desliguem seus celulares ou coloquem no vibração, porque estamos cheios de fases aí. Ligue os celulares para se ligar a Jesus. O palestrante está aqui fazendo uma palestra e toca o celular. Está na cama de paz e toca o celular. Então também queremos dar boa noite aos nossos companheiros do Facebook e do Instagram. Sejam todos bem-vindos. Também podem colocar a garrafinha do lado do lugar onde vocês estão assistindo, do celular, do computador, para ser fluidificada, né? Magnetizada. Vamos então pedir ao nosso companheiro João para ler a página de abertura. Vou ter que voltar ali porque eu esqueci de colocar primeiro a página de abertura, para que todos possam ver. Só um instantinho, João. Os nossos companheiros aqui estão numa reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Sonho, vai lá. No começo. Pode ir. Essa página tem o título Sonhos. Ela é uma redação do Momento Espírita com base nos itens 400 a 412 do livro dos Espíritos. E diz assim: o que fazemos quando dormimos? Pergunta muito comum e para a qual muitos de nós ainda não temos resposta. Há tantas teorias a respeito do sono e dos sonhos que até confundem as criaturas. Perguntaram aos benfeitores espirituais pelo livro dos Espíritos sobre o assunto, esses responderam que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. O sono liberta, principalmente a alma do corpo, permitindo-lhe entrar em relação com o mundo dos espíritos. Através dos sonhos, poderemos visitar entre queridos já falecidos, ou melhor dizendo, entes queridos já falecidos, ir a países distantes, entrar em contatos com pessoas vivas. A alma, independente durante o sono, procura sempre seus interesses, procura espíritos inferiores para atividades conjuntas ou vai em busca de conhecimento junto a espíritos elevados. Quando dorme o corpo, a alma mantém seu livre-arbítrio, sua livre vontade. Mas por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Será porque não sonhamos? Sendo o corpo físico constituído de matéria grosseira,
dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Em outras palavras, as vibrações do espírito parcialmente liberto pelo sono são distintas das vibrações do espírito revestido do corpo físico. Isso explica porque muitas vezes o sonho é lúcido, repleto de cores, sons, imagens, e quando acordamos, perdemos totalmente a lembrança. Ficamos apenas com as sensações no fundo da alma. Existem pessoas que sonham com determinada situação e essa situação se concretiza no decorrer dos dias. São os chamados sonhos premonitórios. O espírito antevê, durante o sonho, o que irá ocorrer no dia seguinte, nos próximos dias ou em futuro distante. Como disse alguém, nós morremos todas as noites através do sono. No sonho, muitos gênios vão buscar inspiração para suas invenções. Isso explica por que é que uma ideia não raro surge em diversos pontos do planeta. Dessa forma, antes de nos entregarmos ao sono, é conveniente que roguemos a Deus sua proteção, para que possamos ter sonhos instrutivos e saudáveis. Obrigado, companheiro João. Vamos orar então, queridos companheiros. Deus, nosso Pai, de infinita e misericordiosa bondade e amor, Criador do céu e da terra, de todas as galáxias, de todos os planetas, nosso Criador. Jesus, amado Mestre, governador do nosso planeta, nosso Mestre, modelo e guia. Aqui estamos, na tua casa, Jesus, para reunir um público desse dia tão especial, onde temos a oportunidade de receber o nosso companheiro Figueiredo, que vem de Araruama, do Ser, para trazer os ensinamentos, para nós refletirmos sobre o sono e os sonhos. Permita, Jesus, que os teus mensageiros de luz abracem a cada um de nós, especialmente o companheiro Figueiredo, incluindo para que com tranquilidade possa trazer o estudo da noite. Que nós, que aqui estamos amorosos, Jesus, de estar na sua presença, porque disseste que quando uma ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome lá você estaria, e certo dessa sua presença, estamos felizes, Jesus, e abrindo nossos corações para receber de ti todo o amparo que necessitamos para continuar essa caminhada em busca da nossa felicidade. Fique conosco, Jesus, nessa noite sempre, para sempre, graças a Deus. Companheiros do Centro Espírita João Evangelista, é um privilégio receber no seu público dessa noite nosso companheiro Figueiredo, o Renascer de Araruama, o público é todo seu, companheiro. Deus te abençoe. Fique à vontade para tirar Boa noite a todos. Boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer estar nessa casa, conviver com vocês e poder dividir convosco
algumas coisas que nós vamos estudando, vamos aprendendo e vamos registrando, né, para que no dia que nós formos embora, alguém que possa usar então esse trabalho, continuar o esclarecimento daqueles que necessitam. Portanto, é um grande prazer, é um grande alegria, que eu externo aqui o meu agradecimento por esta oportunidade. Vamos falar sobre o sono e os sonhos. E isto me recorda, há mais ou menos 2009, 14 anos atrás, quando fui chamado para fazer uma exposição lá na nossa casa espírita. Eu tinha na oportunidade 2 anos de frequência na casa. Eu participava de muita coisa e eu, modéstia à parte, eu tenho dom da palavra, não me envergonho de estar aqui, não tremo nem nada. Então, eu me ofereci e, como não havia nenhum curso previsto, aí eles falaram assim, não, você vai fazer um teste. Tá bom. Aí eu fiz um teste exclusivamente para tarefeiros da casa. E o tema escolhido foi exatamente este. Então, o pessoal gostou e a partir daí passei a ser expositor. Eu espero que vocês gostem. Pode ser que esteja bem mais profundo do que eu imaginava, mas vamos continuar. Reparem ali naquela figura, aquele laço branco que sai do espírito e vai até o corpo físico da pessoa que está dormindo. Aquele ali é o chamado laço fluídico, que se prende, né, entre o espírito e o corpo físico quando ele dorme, para que o espírito então possa percorrer vários locais e depois retornar ao corpo. Quando aquele laço não existe, é porque esse corpo, né, encontrou seu final, ou seja, desencarnou. Aí rompe-se esse laço. Apenas para esclarecer, vamos começar. Vamos ver aí algumas coisas sobre o conceito, conceitos, necessidade do sono. Vamos falar sobre os sonhos e Escritura Sagrada, vamos chegar um pouquinho para cá. eu esqueci de trazer o resumo que eu... Vamos trazer um pouquinho para cá. Aí. Dá para ver agora? Os sonhos... Você pode tirar. Os sonhos e a Escritura Sagrada. Vamos falar sobre o sonho. Me desculpem. O sonho na doutrina espírita. Vamos falar sobre a classificação dos sonhos, uma explicação bem leve, bem leiga para os sonhos. O sonho e a literatura espírita melhorou muito. A recordação dos sonhos e o seu significado e o seu mecanismo. Como é que se processa essa recordação? E o significado e a revelação dos sonhos. Vamos falar sobre as premonições, os sonhos e a sua evolução, ou seja, o que o sonho pode contribuir para a nossa evolução espiritual e as recomendações para se ter sonho, bons sonhos. Conceitos. Então, o que é o sono? Né? O sono nada mais é do que o repouso do corpo, certo? Então, o corpo tem necessidade desse repouso. Aí ele entra em estado letárgico e vai dormir. Então, o sono é repouso do corpo.
As horas de sono são muito variáveis. Por exemplo, o recém-nascido dorme praticamente mais ou menos umas 20 horas, 18 horas por dia, né? À medida que ele vai se desenvolvendo, esse sono vai diminuindo, não é mesmo? As pessoas mais idosas, geralmente, assim como eu, né, 6 horas de sono está ótimo, né? Então, porque a mente provavelmente já está mais lotada de coisas, né? Então, a definição do sono, nós já vimos ali naquela primeira apresentação aqui da introdução, né, que nada mais é do que o sono, nada mais é o repouso do corpo físico. Os sonhos. Existem aqueles que acham que os sonhos, né, são avisos do sobrenatural. Besteira, isso é uma crendice. Freud diz que os sonhos nada mais são do que a manifestação dos instintos reprimidos. Então, quando a mente não está sob a vigilância do corpo, então aparecem nos sonhos esses desejos, essas coisas que as pessoas normalmente não querem que os outros saibam. Jung, ele diz que o sonho é uma concretização virtual de objetivos não alcançados pela via racional. Ou seja, o que é o sonho? É a concretização de certos desejos que nós não conseguimos fazer com que se concretizem enquanto na vigília, ou seja, acordados. A doutrina espírita resume o sonho como um efeito da emancipação da alma, certo? O sonho nada mais é do que o que ocorre com o espírito quando nosso corpo está dormindo. Na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, um pequeno resumo daquelas questões de 400 a 412. Né? Então, há uma libertação parcial da alma, ela fica ligada ao corpo físico por aquele cordão fluídico. O espírito pode ter lembranças do seu passado e, às vezes, visões do futuro, que são as premonições. Pode ter contato com outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, exemplo, né? A pessoa sonha com o filho que está vivo. Então, é o espírito do filho, que provavelmente também naquele momento esteja dormindo, né? O seu espírito vai ter com o espírito da mãe ou do pai, certo? Então, encontro com encarnados, encontro com desencarnados. Sonhamos muitas vezes com nossos entes queridos já falecidos, né? Então é um sonho com um encontro de espírito, um encarnado, outro desencarnado. O espírito pode buscar os espíritos superiores para estudo, para trabalhos, para orientação e para conselhos. Então também poderá haver essa ligação. Podem também buscar espíritos inferiores com os quais sintonizam e frequentar ambientes impuros. É muito comum, né? A pessoa começa a sonhar com locais inadequados, com reuniões inadequadas, etc. É comum. E lembrando que todos nós somos espíritos imperfeitos, todos, né? Isto é muito comum ainda entre nós. Podem também, já falamos, buscar espíritos inferiores. Na Gênese,
diz que os sonhos é uma visão incompleta e imperfeita de nós encarnados, de acordo com o grau de desenvolvimento e o estado moral do nosso espírito. Quanto mais nós nos elevamos, quanto mais nós estudamos, melhores serão os nossos sonhos. Podem rever fatos longínquos, detalhes de um fato ou local, saber as causas de uma doença, a indicação de tratamento, por exemplo, né? Podem ver coisas reais do plano espiritual e podem ter imagens fantásticas e irreais criadas pelo pensamento. Então, neste caso aqui, essas imagens irreais ou irreconhecíveis por nós é irreal ou irreconhecível para o nosso cérebro, não para o nosso espírito. E o que é o cérebro? Nada mais é do que um órgão do corpo. Não é mesmo? O espírito não. O espírito não confunda o cérebro com o espírito, certo? E aí vamos classificar os sonhos. Os sonhos comuns. O que são os sonhos comuns? Eles refletem as vivências diárias. O espírito desliga-se parcialmente do corpo. Então, aí ele fica com aquelas impressões do que ocorreu no dia a dia. É uma repercussão das nossas disposições físicas ou psicológicas, com imagens e impressões da parte consciente do cérebro. Exemplo, há poucos dias atrás eu recebi a conta de água da Juturnaíba e veio uma conta de 1980, que eu tenho certeza, já comprovei isso hoje, foi erro de leitura. Só que eles, para poderem modificar isso, pedem uma série de coisas. Bom, o que acontece? Nesse dia eu fiquei tão danado com a Juturnaíba, porque eu acabei sonhando que eu estava lá brigando com eles, e eles então falaram, não, nós vamos reduzir a sua conta, né? Quem dera se isso fosse verdade, né? Mas no sonho isso aconteceu. Por quê? Porque o meu espírito estava preocupado com aquilo, né? Bom, os sonhos reflexivos. Aí vem lá naquela figura que lá está, aqui, ó, tá? Os sonhos comuns, então, eles só vão atingir a parte frontal do cérebro, que é a chamada parte consciente. Então, os sonhos comuns só atingem a parte consciente. Sonhos reflexivos. Aí já há uma maior exteriorização do espírito. A alma fica mais liberta do corpo, registra imagens e impressões do subconsciente. Tá? O subconsciente está aqui, ó. Tá? E do superconsciente. Tá? Então, está aqui o subconsciente, né? E o superconsciente está aqui, né? E do inconsciente também. Então, dessas três partes. Bom, então há uma exteriorização dessas impressões e as imagens podem ficar arquivadas na mente do espírito. Na mente do espírito. Não é no cérebro do corpo físico. Nós vamos ver depois como se dá essa transmissão de imagens ou não. E os sonhos chamados espíritas. Nesse caso, então, a exteriorização do espírito é muito maior. Ele realiza viagens astrais, viagens espirituais, tem lembranças de vivências no mundo dos espíritos, pode ter lembranças de outras existências. Tá? Então, nesse caso, é um sonho espírita. Então, é uma atividade totalmente do espírito.
E muitas vezes essas vivências que ele tem no plano espiritual não conseguem ficar gravadas no seu cérebro. Vou trocar de novo aqui, vou ter que nova aqui. Então, nesse caso, só aquilo que for essencial para a evolução espiritual poderá passar para o cérebro dessa pessoa. Explicação leiga para os sonhos. Agora, como é que os leigos explicam os sonhos, né? Então, nos sonhos criativos, esses sonhos. Então, eu já tive vários sonhos criativos. Um deles, eu chefiava uma determinada organização e tinha um problema para resolver. E eu fui para casa pensando naquele problema. E de noite eu sonhei com a solução. No dia seguinte, cheguei lá, exatamente como imaginei, foi solucionado o problema, né? Então, são sonhos criativos, né? Então, permite achar soluções para problemas, para problemas cotidianos, certo? Então, dá a solução. Não foi essa da Juturnaíba, né? Sonhos lúcidos, né? Então, os sonhos lúcidos, quando se tem o controle do sonho, duas pessoas podem ter sonhos semelhantes, incluindo lugares e pessoas visitadas, né? Por exemplo, né, duas irmãs ou dois irmãos, né, que estão separados fisicamente, né, podem sonhar a mesma coisa nos lugares determinados. Aí no dia seguinte um liga para o outro: olha, sonhei contigo ontem, nós estávamos em Natal. Eu fui gozado, sonhei com você também nós estávamos em Natal, eu estava contigo em Natal. Então é comum, tá? Esse tipo de sonhos, chamados sonhos lúcidos. Pesadelos são situações difíceis de se livrar. Prisão e situações reais. Então, nesses pesadelos, muitas vezes a pessoa quer se libertar e muitas vezes não consegue. Todos nós já tivemos pesadelos aí, né? Então, são as explicações leigas. Sonhos sensuais. Esses sonhos sensuais todos nós temos, né? Principalmente na época da puberdade, é muito comum e serve para extravasar as energias da libido. E os sonhos repetitivos são aqueles sonhos que volta e meia se repetem, né? São preocupações que nós temos com coisas da realidade, fatos que têm que merecer de nós uma atenção maior, por isso eles são repetitivos, tá? Então, os sonhos na literatura espírita. André Luiz, ele fala dos sonhos em Os Mensageiros, no capítulo 38. Então, ele fala da dificuldade na recepção dos conselhos, quando a gente está lá no mundo espiritual. Muitas vezes nós temos dificuldade de receber esses conselhos. Em Missionários da Luz, no capítulo 8, nos sonhos participamos de tarefas de estudo e esclarecimento, o centro de estudo para encarnar no mundo espiritual, tá? Em Nosso Lar, no capítulo 36, ele fala de sonho, né? Do sonho, e a gente não imagina que a gente, estando no mundo espiritual, vai sonhar, né? Porque a gente sabe que o espírito, né, normalmente ele não descansa, ele está ativo o tempo todo. Mas ele fala lá no capítulo 36 do sonho dos desencarnados. Em Conduta Espírita, de Valdo Vieira, ele diz da postura que devemos ter diante dos sonhos e das suas revelações. Em Mecanismo da Mediunidade,
quanto mais inferiorizado é o homem, é o espírito, né, maior será a sua dificuldade para a emancipação espiritual. Leon Denis, no Invisível, capítulo 13, Bezerra de Menezes, por Dona Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, ele diz sobre os sonhos premonitórios. O que é o sonho, então? O sonho nada mais é do que a recordação daquilo que nós vimos durante o sono. Então, depende muito do nosso grau de desenvolvimento espiritual. Tá? Então, é isto que é o sonho. O sonho nada mais é do que pegar aquele negativo. Antigamente, né, quando a gente fotografava, tinha o negativo. Pegar o negativo e revelar. Isso é que é o sonho. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 403, por que não nos lembramos de todos os sonhos? Aí os Espíritos respondem, nisso que chamas sono, só tens o repouso do corpo, como já vimos, porque o Espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou no outro mundo. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito durante o sono, mesmo porque o espírito não as recebeu pelos órgãos do corpo. E aqui, antes de nós passarmos a isto, eu vou falar para vocês, né? Havia uma senhora que passava todos os dias na frente de um corretor zoológico. Vocês sabem o que é o corretor zoológico? O pessoal chama de bicheiro, né? Então é um corretor zoológico. Mas ela nunca se interessou. E sempre ele falava, senhora, faz uma fezinha, a senhora pode ganhar. Ela não ligava. Até que um dia ela deu atenção. Aí ela falou assim, como é que é isso aí? Como é que a gente faz isso? Aí o corretor falou assim, não, a senhora, por exemplo, tem um palpite, sonha com determinado bicho, ou sonha com determinada coisa, e joga, né? Por exemplo, se a senhora sonhar com uma fera perseguindo a senhora, né? A senhora pode jogar ou no leão, ou no urso, né? São feras, né? Aí, o que a senhora vai jogar? Aí ela falou assim, não vou jogar nada, só queria saber. Aí saiu, né? Aí falou para ela assim, quando a senhora dormir e sonhar, procura gravar o sonho para no dia seguinte vir jogar. A senhora vai ver que dá certo. Aí um dia ela chegou lá, alguns dias depois, falou, eu queria jogar no pavão. Aí falou, sonhou com pavão? Ela falou, não. Por que a senhora quer jogar no pavão? Porque eu vinha vindo ali, um moleque da rua, né? Pegou uma pedra, jogou numa vidraça e quebrou. Então, ele jogou a pedra pegou no vidro e fez pá! E abriu um vão enorme. Então, nem sempre é com o sonho que a gente vai jogar no bicho, né? Agora, como se dá essa transmissão entre o espírito, o perispírito e o corpo físico? Como? Então vejamos aqui. Nós temos então aqui, né, as ondas cerebrais, né, que podem existir. Então, por exemplo, aqui no perispírito, ele tem ondas chamadas de sextas dimensões, que são mais alongadas, tá? Aqui, então, isto aqui vai atingir o chamado superconsciente, tá? Na quinta dimensão, ondas de quinta dimensão, então vocês já veem que a amplitude é um pouco menor,
são as ondas mais aproximadas. Tá? Essas atingem o inconsciente e são ligadas ao passado remoto, passado distante. A outra, da sexta dimensão, são ondas relativas ao futuro. Tá? E aqui, no perispírito, ondas de quarta dimensão, já são bem mais acentuadas a aproximação dessas ondas e atinge o subconsciente. São ondas relativas ao passado recente. Então, isto aqui é o perispírito. Isto aqui é o duplo etérico, tá? Ou seja, o meio de ligação entre o perispírito e o corpo físico. O corpo físico só consegue alcançar ondas de segunda dimensão. Tá? Então, é a parte consciente. Tá? São coisas do presente. Tá? Então, estas é a capacidade do cérebro físico. Ora, para essas ondas chegarem até lá, é preciso então haver uma decodificação, não é mesmo? Por esse chamado duplo etérico. Então, o duplo etérico vai receber as ondas que o perispírito quer que cheguem ao espírito. Então, se é uma onda de quinta dimensão, ele vai transformar essas ondas em ondas de segunda dimensão para chegar até o corpo físico. Tá? Então, aqui entra ondas de todas as dimensões e sai ondas de segunda dimensão, que é o que o cérebro tem capacidade de assimilar e reter, certo? Então, por que nós não lembramos a maioria dos sonhos? Porque nem sempre essa codificação é feita. E por que não é feita? Ou porque não é permitido pelo mundo espiritual, ou porque esse duplo etéreo tem algum problema, tá? ou então o cérebro desse ser, né, tem algum problema que não consegue receber essas ondas. Tá? E muitas vezes pode também receber isto parcialmente. Por isso que muitas vezes a gente sonha com determinadas coisas e fala: que negócio é esse? Eu estava num determinado local, de repente já estava numa outra situação, daqui a pouco eu já estava em outra. E por quê? Porque está recebendo isso aos pedaços. E o cérebro não tem condições de fazer a ligação certa desses pedaços. Mas para o espírito desse ser, né, aquilo ficou lá retido. Tá? Para quando houver necessidade, ele novamente transmitir. Tá? Então, deu para entender aí o porquê nós não recordamos dos sonhos? É isso. O significado e as revelações dos sonhos. A questão 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Tá? Então, o significado que vai se atribuir ao sonho, né, não é aquilo que as pessoas explicam. Quem sonhar com o rei dá leão no bicho, né? Se sonhar com cobra é traição. Se sonhar com ovo também é traição. Enfim, esses significados que o povo diz, né, não tem nada a ver com os sonhos. São interpretações errôneas que as pessoas fazem. Tá? Então, assim, os sonhos podem nos permitir conselhos dos amigos espirituais. Nós recebemos esses conselhos. Eles ficam na consciência, na forma de intuições. E o que é a consciência? Né? A parte consciente nossa, né? É
onde estão as ondas de segunda dimensão. Então, isso fica lá retido no nosso cérebro, né? Quando houver necessidade, é liberado e nós temos sob a forma de intuições esses conselhos. Permite trabalhos enobrecedores no mundo espiritual. Sob a direção de elevados mentores. Tá? Então, nós podemos ir trabalhar no mundo espiritual com espíritos mais elevados. Podemos despertar tristes ou alegres. Alegres por termos estado no mundo espiritual em trabalho de real valor. Ou tristes por tomarmos ciência de provas ou expiações que ainda vamos experimentar. Então, nós podemos também ter a revelação disso. Podemos participar em estudos, viagens de observação, seja na Terra ou nas esferas espirituais circunvizinhas à Terra. Podemos ter reuniões com amigos espirituais, encarnados e desencarnados. Podemos ter encontro com inimigos para explicações, para explicações recíprocas, para o perdão, por exemplo, né? E podemos satisfazer paixões baixas e vícios também. Tá? Premonições. A questão 405 do Livro dos Espíritos trata especificamente do assunto. Vês frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isto, né? Ora, vem de um espírito orientador, autorizado por um espírito superior, para nos dar ciência de alguma coisa. Tá? Então, quando chega até nós, é porque já teve autorização para que tenhamos conhecimento. E muitas vezes, ao acordarmos, aquilo fica uma vaga lembrança, e se ele puder recordar do sonho, fala, não, vou revelar isso aí, vai causar isto, vai causar aquilo, e não revela, e às vezes acontece, certo? No capítulo 14, né, por exemplo, o sonho de José, pai de Jesus, Gênesis capítulo 15, aliás, e uma reflexão sobre as advertências que podem ser feitas por intermédio dos sonhos, né? Então, lá no capítulo 5 da Gênesis, fala desse sonho de José, né? Pai de Jesus. Recordações da mediunidade de Bezerra de Menezes, né? A médium Dona Ivone Pereira. Isso implica certo mérito, ou ainda certo desenvolvimento psíquico de quem o recebe. É um amigo do além, um parente, o seu espírito familiar ou o próprio guardião maior que lhe comunicam o fato a realizar-se, preparando-o para o evento. Então, muitas vezes, né, nos preparando para um determinado evento, uma determinada doença, um determinado acontecimento, uma determinada catástrofe, etc. Conduta Espírita, de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira. A postura que se deve assumir diante dos sonhos e de suas revelações. Então, lá nesse livro, está dizendo qual a postura que nós devemos assumir. Sonhos e evolução. O tipo de vida leva ao tipo de sonho. Aqueles que só pensam em bobagens, em besteiras, só vão sonhar bobagens e besteiras, né? Quanto mais inferiorizado é o espírito, maior dificuldade ele tem de se emancipar espiritualmente. O seu espírito normalmente pouco sai, não sai dos arredores de onde vive. O sono é a oportunidade para adiantamento, né? Buscar os bons espíritos. Então, através dos sonhos, nós temos condições de buscar bons espíritos
Isso pode contribuir para a nossa evolução. Para ter bons sonhos. Então, Eliseu Rigonati, no livro O Espiritismo Aplicado, recomenda evitar os vícios e o mal durante a vigília. O que é vigília? A vigília nada mais é do que o estado que nós estamos agora, todos acordados, né? Tá? Eu espero, né? Todo mundo acordado. Tá? Então, está todo mundo em vigília. Tá? Então, evitar vícios e a prática do mal durante a nossa vigília. Desligar-se dos negócios e preocupações materiais excessivas. Não significa deixar rolar. Não, não é isso. Tá? Mas não vamos nos preocupar excessivamente com isso. Praticar o bem e as virtudes. Afastar os sentimentos de ira, rancor e ódio. Orar ao deitar-se. Ter bons pensamentos. Agradecer sempre a Deus na manhã seguinte ao repouso que teve. Tá? Então, isso é que ele diz lá no Livro dos Espíritos. Conclusão. Vamos chegar então à nossa conclusão. A análise dos sonhos pode nos trazer informações valiosas para o nosso autodescobrimento. Contudo, devemos nos precaver contra as interpretações por imagens e lembranças esparsas. Há sempre um forte conteúdo simbólico em nossas percepções psíquicas, que normalmente nos chegam acompanhadas de emoções e sentimentos. Então, nós sonhamos, né, em pedaços, né, mas só que nós não temos condições de recortar esses pedaços e uni-los na ordem certa. E aí a gente fica, né, o que isso significou para mim? Não sei, mas para o espírito significa. E quando for o caso, ele vai fazer voltar aquele pensamento através de intuições que nós vamos receber, certo? Se ao despertarmos nos sentirmos envolvidos por emoções boas, agradáveis, vivenciamos uma experiência positiva durante o sono físico. Ao contrário, se as emoções são negativas, certamente nos vinculamos a situações e espíritos inferiores, né? Então, aquele negócio, amanheceu de cara amarrado, né? Mal-humorado, né? Então, muitas vezes é porque ele teve maus sonhos, né? Adequemos as nossas vidas aos preceitos evangélicos, vivenciando o amor, o perdão, a abnegação e as demais virtudes. Então, tudo que nós pudermos praticar de virtude é ótimo, é bom para a gente. Habituemo-nos à prece, à meditação antes de dormir, para nos ligarmos a valores bons e sintonia superior. Assim, teremos um sono reparador e sonhos construtivos. Tá? Então, meus irmãos, era isso que eu queria dizer para vocês a respeito do sono e dos sonhos. Há muita coisa a respeito, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado, principalmente por saber que nem tudo que nós sonhamos vem ao nosso cérebro através daquele duplo etérico, né? E que é assim que nós muitas vezes não nos recordamos dos sonhos. Por quê? Porque ou houve uma falha nessa transmissão, né? Ou o nosso cérebro ainda não tem condições de captar essas ondas cerebrais que o perispírito quer transmitir para nós, ou não é permitido a nós saber, tá? Mas o espírito sabe. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma e
Estou à disposição de todos aí para qualquer coisa. Muito agradecido. Nós que agradecemos ao nosso companheiro Figueiredo. Eu vou também dizer para ele, não posso deixar de dizer para ele que o companheiro acabou de me dizer ali. Eu estava sonhando que ele acabasse a palestra um pouquinho antes por causa do jogo do Flamengo. Mas acabou no tempo, meu amigo. Nosso tempo é esse mesmo. Fique tranquilo. Então, companheiros, vamos nos preparando. Eu gostaria que a Fátima também subisse, porque ela vai ter que dar um recadinho aqui daqui a pouco. Enquanto nós nos preparamos para o passe magnético, que terá a direção da companheira Vanessa, os passistas Adriana, Helena, João, Georgina, Adolfo e Cida serão os passistas. Vamos lembrar a todos que ao término do passe poderão todos irem para os seus lares, passarem na cantina para o lanchinho, que ainda tem lá 5 empadas de camarão e 3 pastéis de rigota, avisado pelo nosso companheiro. Pelo nosso companheiro Cléber, que tem ainda 5 empadas de camarão e 3 pastéis de rigota feitos com água fortificada. Todo o material utilizado aí foi magnetizado antes, para que a gente possa comer e ninguém tem nenhum tipo de problema. Os passistas já vão para a tela de passe se preparar, vão fluidificando a água, porque também vai ser distribuída lá embaixo a aguinha no copinho para vocês beberem antes de irem para suas casas. Lembrando que também é importante que vocês possam trazer a garrafa para serem fluidificadas durante o passe que vocês vão tomar ali daqui a pouco. Na próxima sexta-feira nós vamos ter em nossa casa, os companheiros da casa Ariel e Daniel vão falar sobre curas. Esse estudo vai ser extraído do livro Desperte e Seja Feliz. E na próxima quarta-feira vamos receber o nosso companheiro Renato José de Rio das Ostras, vai falar sobre seres perfeitos. Vou lembrar também que o Centro Espírita João Evangelista possui um grupo que dissemina o culto do Evangelho no lar. Aquele companheiro que desejar fazer o primeiro culto no seu lar poderá comparecer na livraria, secretaria, e agendar com o Dedé. A gente vai na sua casa numa segunda-feira às 19 horas e vamos fazer o primeiro culto lá. Só basta nos oferecer um copo d'água durante a nossa estadia lá. Mas aquele companheiro que, minha mulher não é espírita, é evangélica, não vai querer fazer o culto lá em casa, não tem problema. A gente faz o primeiro culto aqui no Centro Espírita, depois você faz no quarto quietinho, daqui a pouco ela vai estar junto de você ou vice-versa, né? Lembrar também que aquele companheiro que tiver uma dificuldade do ponto de vista físico e emocional e que não tiver ainda resposta com os médicos da Terra, poderá submeter um tratamento na nossa casa espírita. Nós temos diversos tipos de tratamento: fisioterapia, GTE, desobsessão, passes. Então, o companheiro basta fazer uma conversa fraterna, que são as quarta-feira, 19 horas, comparecer, vai na secretaria, coloca o nomezinho, e sexta-feira, 18 horas. Vai fazer uma conversa fraterna, vai relatar a sua dificuldade para um companheiro que foi previamente treinado, e na quarta-feira seguinte vai receber uma psicografia com a orientação do tratamento que deverá submeter. Então, meus recados por enquanto são esses. Vou pedir à companheira Fátima que fale sobre a caminhada na família cristã espírita, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Estou aqui com a camisa do nosso evento, no dia 12, véspera do Dia dos Pais. Véspera do Dia dos Pais, a gente vai fazer a segunda caminhada da família espírita de Saquarema. É um evento promovido pelo Departamento de Infância e Juventude. Então a gente quer muito assim envolver o pessoal da casa, até para motivar os jovens, as crianças que queiram participar com a gente e as famílias. É uma oportunidade de nós espíritas mostrarmos que o movimento espírita de Saquarema é composto de
várias pessoas. Tem muita gente que não sabe nem que tem o movimento espírita em Saquarema. Então, eu gostaria de convidar vocês a... quem já é da casa, né, quem é associado da casa, está num grupo e a gente tem postado essa divulgação, todo o passo a passo nesse grupo. Agora, as pessoas novas que estão vindo na casa agora, a gente na saída hoje informa para vocês como é que é, porque tem um link, a pessoa se inscreve, coloca o tamanho da camisa, paga, porque é R$35. É a camisa, o sanduíche natural, caixinha de água de coco e uma garrafinha d'água. A pessoa recebe o lanchinho lá no Morro da Cruz. A gente vai sair daqui, concentração sábado às 15 horas na frente da casa. A gente sai daqui... Então, mas às 15 horas. Sábado, dia 12, às 15 horas na frente da casa, a gente sai 3,5 km até o Morro da Cruz. E lá a gente senta, lancha todo mundo junto, tira uma foto. É um momento, assim, muito legal, de confraternização, de união, de fortalecimento. Então, a gente convida todos vocês. Tem gente que já disse que está com problema no joelho, no tornozelo, unha encravada, aquelas desculpas de sempre, né? Mas vai assim mesmo, gente. Vai de carro devagarzinho do lado, vai de patinete, vai de patins, vai do jeito que der. O negócio é ir, fica pela metade do caminho, o negócio é a gente sair junto. Pega na metade do caminho, encontra com a gente lá no outro. Fazemos qualquer negócio, né? E a gente sai aqui com a camisa mostrando para todo mundo que nós somos espíritas e que estamos aqui realmente desfrutando de conhecimentos maravilhosos para a nossa caminhada evolutiva. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Da doação de meias aí, por favor. Nós estamos começando também agora, acho que a terceira ou quarta vez que a gente está fazendo a campanha de arrecadação de meias. Meias novas. A gente até colocou lá no grupo que podia ser usada, não pode ser usada não, tá, gente? Meias novas de qualquer tamanho. A gente dá para as crianças da mocidade, da evangelização, para as crianças que no frio adorariam dormir com o pezinho quentinho. Então a gente vai colocar na semana que vem uma caixa logo ali perto da secretaria. Quem chegar pode colocar sua meinha ali, comprar uma, duas, quantas quiser doar. E assim que a gente... Acho que até o final do mês de julho, não é? 5/8 será distribuído. Sim, 5/8 não vai dar não, nem botou a caixa ainda. Maria. Um pouquinho mais à frente, tá, gente? Mas começa a trazer logo as meninas, tá bom? Então, as camisas a gente só vai poder encomendar depois que a pessoa tiver confirmado o pagamento. Tá bom, gente? Então vamos aproveitar e pedir a você para fazer a nossa prece de encerramento. Sim. Então, Mestre Jesus, finalizamos essa noite no Centro Espírita João Evangelista, agradecendo mais uma vez por todas as oportunidades, Senhor, que essa doutrina bendita coloca em nossas vidas. Oportunidade de convivência, de aprendizagem, de amadurecimento. Todos os dias, Senhor, a doutrina nos inspira a sermos melhores do que fomos até agora. Que possamos continuar trazendo no coração essa vontade, Senhor, essa determinação de não nos afastarmos dos princípios que até agora nortearam a nossa caminhada. Que essa casa querida seja sempre abençoada, que os mentores e amigos continuem nos assistindo em todos os trabalhos, em todas as frentes que a nossa casa oferece a nós, à comunidade, a essa cidade. Que Jesus esteja no leme, Senhor, conduzindo as nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, companheiros podem permanecer nos seus lugares.